noite para todos vocês. Nesse momento eu quero começar esse vídeo agradecendo a todos pela visualização, todos vocês, e o que a gente pode contribuir para vocês como psicólogos. Estou aqui para dizer para vocês, sou psicóloga clínica. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu costumo gravar os vídeos e não sei a hora que você vai ver. E hoje eu resolvi gravar um vídeo, né? E eu tô com esse propósito de tentar ajudar tanto os meus pacientes como as pessoas que estão sofrendo, que estão vivendo sobre a nossa situação atual. E eu queria colocar hoje sobre a ansiedade, né? Ansiedade, estresse, o que nós estamos passando e o que nós estamos vivendo nessa pandemia que ainda não terminou. Queria deixar claro para vocês que nós estamos ainda com essa ferida aberta, porque está tendo lutos que estão ainda, eu falei sobre luto que ainda estão sendo elaborados. O luto costuma demorar para ser elaborado, não é tão simples assim. Então nós não estamos vivendo um momento fácil. Eu ouvi essa semana um psiquiatra falando sobre a guerra, né? E eu fiz uma analogia, um pensamento sobre uma reflexão sobre a guerra. As guerras que já existiram, né? E as guerras que existiram deixaram muitas marcas, né? Muitas patologias surgiram, né? Estresse pós-traumático, muitas patologias, histerias e patologias que eu não vou citar aqui, né? Porque é um vídeo para facilitar para você o entendimento, foram gerados pelas guerras, né? Desde de 1910, desde da guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, e assim sucessivamente as guerras foram sendo boa parte das situações de traumas, né, foram situadas pela guerra. Por quê? Porque famílias foram separadas, foram tiradas de dentro das suas casas, pessoas ficavam escondidas, excluídas, tinham que ficar se apartando, né, para se proteger, né? Como por exemplo judeus na época da Segunda Guerra Mundial, que tinham que se esconder, né? Então não era opcional para eles, né? Era algo que era sobrevivência, né? Então não é porque eles tinham a opção de sair ou não sair, e como sair, e ter uma forma de sair, eles não tinham. E se passaram vários anos. Então esse psiquiatra fez essa reflexão sobre a guerra, né? E uma coisa interessante que ele falou sobre as pessoas que sobreviveram a essa guerra. E as pessoas que sobreviveram a essa guerra, as pessoas que mais ficaram menos abaladas, com menos sequelas da guerra, tanto as familiares quanto aqueles que lutaram, foram pessoas que tiveram, que pensaram no que estavam passando com esperança de que aquilo ia passar e que a cada dia era um dia de sobrevivência e que todos os dias eles agradeciam pela vida porque eles conseguiam sobreviver. Muitos deles, através da fé, de acreditar que estavam sendo protegidos, cada um com a sua crença, mas muitos deles. E os que mais sobreviveram, que ficaram melhor, foram aqueles que achavam que ia passar, mas não definiam na sua expectativa tempo
um tempo determinado. Então eles esperavam que a guerra, sabiam que uma hora aquilo ia acabar, porque ou acabava ou não tinha a humanidade seria totalmente extirpada. Então eles sabiam, os próprios humanos sabem que tem que acabar isso de uma vez. Então, através relacionado à guerra, os países se uniram, alguns países foram aliados e se uniram e resolveram combater o inimigo, juntos, unidos, e combateram e passou. E esses sobreviventes contam em livros, em diários que foram publicados como livros, que eles tinham esperança de sair daquela fase, porém sabiam que podia demorar. E aquilo fazia com que eles tinham força de sobreviver o hoje. Ao invés de eles ficarem tendo um prazo, colocando expectativa de que acabar logo, porque no começo, quando começou a guerra, eles achavam que ia começar logo, que não ia ter uma proporção tão grande como aquela. Mas foi, ao contrário do que eles pensaram, a guerra foi extremamente mais longa do que eles pensaram. Então nós estamos vivendo uma fase de reclusão, do desconhecido, de quem é o nosso inimigo. Nós não sabemos o que aconteceu ao certo, se o vírus veio da onde que veio, se veio do laboratório, se veio de animal. Nós não sabemos uma série de coisas. Até descobertas sobre como se o vírus passa, né? Existia muitas fakes, né, que a gente diz, muitas coisas que estavam ainda sem estudos comprovados, e hoje os estudos estão mudando, né, que há mais perigo no outro do que nas coisas do outro, né? Então você viver perto, próximo, sem a máscara, tem a possibilidade das suas gotículas transmitirem o vírus muito mais do que você de repente sair, né? Nós estávamos com medo de sair e trazer o vírus de algum lugar que nós pegávamos, né? Então todas essas coisas nós vamos descobrindo com o tempo. Então o que eu quero deixar aqui? Essa frase ficou muito, para mim, muita reflexão. Ser esperançoso, mas ser realista. E não ficar com uma expectativa muito alta de que tudo está ficando bem. E em relação à ansiedade, viver o seu hoje como se fosse uma guerra e pensar que já houveram outras guerras e outras pragas, outras epidemias, que a união dos povos e a união das civilizações, a união das nações que gerou, que trouxe o combate dessa guerra, e que essa guerra foi vencida pela ajuda mútua uns dos outros, tanto na parte psicológica quanto na parte prática mesmo, né? Enquanto os países aliados se ajudaram, conseguiram vencer o inimigo. Então um país ou outro se levantou contra o mundo inteiro, que é a guerra mundial, e os outros países se uniram contra essa guerra. Esses outros países, mais países, se juntaram e criaram mais coisas, tiveram mais criatividade para combater o inimigo real. E então, o que eu deixo aqui para você, se você estiver passando por ansiedade, saiba viver o hoje, agora, né? Não é fácil a gente ficar vendo notícias, ouvindo notícias, mas pensa que teve pessoas no passado, talvez no teu passado, pessoas da sua família, né? Provavelmente nós brasileiros somos muito miscigenados, mas talvez alguém da sua família, dos seus antepassados, passou pela guerra, sobreviveu e pôde contar para você que, embora nós reclamamos demais, eu também, né, vivemos em ansiedade, queremos ter liberdade de andar, de vir, de
participar dos lugares de lazer, de comprar roupa, né, de fazer tudo aquilo que a gente fazia, é muito menor a gravidade do que um dia os nossos antepassados passaram e venceram. Então, o que eles passaram realmente foi extremamente traumatizante. Então, eu quero deixar aqui para você que nós vamos conseguir passar. Não posso dizer quem que vai, como que vai ser, quem vai ficar, quem não vai, porque eles conviviam com a morte o tempo todo. A cada momento um familiar podia ser levado para o campo de concentração ou poderia ser exterminado, né? Sem que família separada, sem que visse o que aconteceu. Tem pessoas até hoje que não sabem o que aconteceu com a sua família, né? Então eu queria deixar essa reflexão para você, viver seu hoje, pensar no positivo que nós estamos vivendo. Você está se comunicando, nem que for pela internet, você está na sua casa, e se caso você não estiver, ou você conhece alguém que não esteja, os aliados, a união dos povos conseguiu vencer essa guerra. Então eu sempre peço a Deus que nós venhamos vencer esse momento como uma guerra. E a partir do momento que eu tenho tirado a expectativa do meu coração de que era uma simples onda que iria passar, e eu fiquei por muito tempo com uma expectativa muito alta, e acabou nos momentos que eu vi que a realidade não era essa, me gerou tristeza. É um momento de luto, de tristeza, mas é um momento de guerra, é um momento de muita angústia, né? Que nós chamamos de ansiedade, de angústia, mas os nossos queridos antepassados passaram por pragas, por pestes, e viveram e sobreviveram. O que nós podemos fazer a nossa parte, como se você fosse naquela época um judeu ou um povo perseguido, você faria, você ia se recluir, ia se guardar, ia se proteger para a sobrevivência da sua família. E você não ia se expor o teu povo, você ia lutar pelo teu povo, pela sua nação. Pensa na nação, né, como um todo, né? Então vamos tentar ter esperança, mas uma esperança realista. E antes do apavoramento, pensa que venceram, reconstruíram, das ruínas se reconstruiu, e do holocausto, dos campos de concentração, só restou uma história, né? Muito triste, que até hoje se contam, se vivem, se memorizam isso, fazem memoriais e lembram dessa data, desse tempo, não esqueceram, mas como um povo que venceu, a guerra e ficou forte, fortalecido. Então nós vamos sair dessa fortalecidos. Então pense no hoje, agradece o dia de hoje, agradeça estar vivo, sua família estar viva, agradeça não estar pior, estarmos vivendo num lugar de guerra, um campo minado, né? Pensa nisso, poderemos estar vivendo num lugar de campo minado, e tenta ao máximo ter sanidade. E a sanidade eu acredito que ajudando uns aos outros, a gente vai começar a dar esperança para o outro, mas não uma falsa esperança, mas uma realidade de que isso vai passar. Quando? Não sabemos, mas vai passar. Então espero que você fique bem, e se você não gosta de história, se você gosta de história, como eu, estuda sobre os países, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial,
as epidemias, não como para você ficar triste e ser negativo, mas para você ver como que foi, o grau que foi e a forma que eles passaram e a lição que eles aprenderam. Então eu deixo essa reflexão para você, espero que tenha te ajudado, me ajudou a pensar. Eu já li muito sobre a guerra e fiquei muito movida por toda os problemas psicológicos que veio gerando por muitos anos a guerra. E depois surgiram outros tipos de guerra, né? E tudo isso porque o ser humano não se alia. Então vamos nos aliar, vamos tentar se aliar com as pessoas ajudando, o que você pode dar, o que pode doar, o que pode, a pessoa que você pode estender o seu próximo ajudar nessa fase. E vamos passar. E vai ficar melhor, se Deus quiser. Amém.